Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntas, para a gente refletir sobre a Boa Nova Segunda Ótica da classe trabalhadora. É um momento nosso de reflexão e de partilha, promovido pelo Movimento de Trabalhadores Cristãos. A gente saúda quem está perto, quem está longe, quem está em outros países, e lembra que esse canal é uma forma da gente conversar, refletir com toda a classe trabalhadora a partir da pedagogia, da dinâmica de Jesus. Então, se você acha que esse trabalho é bom, você pode contribuir com a gente para partilhar, para divulgar mais. Primeiro curtindo e compartilhando. Depois, quando puder, quiser, você também pode contribuir com essa chave Pix que aí está. Mais uma vez eu digo, isso não é um condicionante, de forma alguma. A gente quer que esse vídeo e que as outras tarefas, as outras atividades da nossa TV MTC, elas se expandam para muito mais gente. Mas quando puder, a gente contribui para a manutenção desse espaço. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vem mostrar-nos, ó Senhor. Vem mostrar-nos, ó Senhor. Tua grande compaixão. Tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E a palavra sagrada que nos chega para iluminar toda esta vida é tirada do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 a 20. O Senhor esteja com todas vocês. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois que João foi preso, Jesus se dirigiu para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo se cumpriu e o reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem no Evangelho. Enquanto caminhava na beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, o irmão de Simão. Eles estavam lançando a rede no mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham após mim, e farei de vocês pescadores de gente. E deixando as redes, eles imediatamente o seguiram. Caminhando um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que também estavam no barco, consertando as redes. Jesus logo os chamou, e eles, abandonando o pai Zebedeu no barco com os empregados, foram atrás de Jesus. Palavra da salvação. Gente, terceira semana do tempo comum, ou melhor, o tempo do discipulado e da missão. É o tempo onde a gente vive refletindo sobre a nossa missão, sobre a nossa identidade,
Tem gente que acha que é o tempo de fazer a missão. Não, o tempo de fazer a missão é constante. A gente vive em permanente estado de missão. Isso é o Papa Francisco quem fala. Mas no tempo do discipulado e da missão, a gente calibra, a gente dosa, a gente reflete, a gente aprimora os fundamentos da nossa missão e da nossa identidade. Esse tempo que a gente poderia dizer assim, é o tempo da nossa catequese. Não catequese como uma mera doutrinação, mas como um descer ao fundamento, ir às bases, voltar às catacumbas. Daí o termo catequese, né? Voltar ao princípio onde os cristãos e cristãs eram formados. Só para dizer, hoje aqui do lado eu coloquei essa imagem de São Sebastião, que em nossas cidades, em muitas cidades aqui do estado de Pernambuco, durante esse fim de semana nosso, estão em festa, celebrando São Sebastião. São várias cidades, são várias paróquias, e também o padroeiro do estado do Rio de Janeiro. Né? Segundo a tradição, vários grupos e comunidades sempre pediam a sua intercessão nos momentos de peste, de fome e de guerra. Por isso é que na pandemia muitas comunidades reforçaram essa mística de lembrar da figura de São Sebastião. Então é só uma referência e uma saudação a todas as comunidades nossas, principalmente no sertão aqui de Pernambuco, que celebram de forma sertaneja, com muita fé, com muita força, essa semana de festa de São Sebastião, alguém que é mártir, que é sinal, que é testemunho de um cristianismo que vai até as últimas consequências. É nessa mística dos nossos primeiros cristãos, dos nossos ancestrais na fé, dos nossos antepassados, que a gente vive esse tempo do discipulado e da missão. Começou na semana passada com um texto que aparentemente era muito simples e muito forte. E agora também volta com um texto que aparentemente também é muito simples, é um chamamento, Jesus passa, vê pessoas e convida e convoca. Podem ser mais simples, mas carregado de vários sentidos. Esse é o início da missão de Jesus e da missão de formar uma comunidade. O que é reino de Deus no texto bíblico para Jesus? Em primeiro momento é formar comunidade. O reino de Deus é uma proposta coletiva. Tem muita gente que quer construir esse reino com um discurso individualista. A gente até que nem reze mais Pai Nosso, apenas cante Pai, meu Pai do céu. Mas está claro para a gente, nos textos bíblicos, que o reino de Deus, que o movimento de Jesus é um projeto coletivo, é um projeto comunitário, começa com a formação de comunidades. E é por isso que esse texto bíblico de hoje, ele dá uma simbologia grande. A gente não tem certeza, a gente não tem clareza, isso quem nos diz é o nosso amigo teólogo José Antônio Pagola, que é um teólogo latino. O texto começa dizendo que João Batista foi preso. Depois que João Batista foi preso, Jesus veio para a Galileia, um local extremamente duvidoso, um local que não havia crédito, não é? E ali ele começou a proclamar a boa nova de Deus. Ora, a gente já tem essa informação. João foi preso. A gente não sabe como é que os discípulos de João reagiram. O que a gente sabe é como Jesus reagiu. Ele não ficou preso, ele não ficou quieto, ele não se escondeu, ele não deixou aquela poeira passar para depois surgir, ele não ficou no deserto. Jesus voltou para as comunidades periféricas e começou a proclamar a boa nova. Depois da prisão de João, Jesus dá uma resposta de que o seu movimento vai começar.
vai seguir a boa nova. João é a principal referência até esse momento. É aquele que vai viver com as pessoas mais pobres, cria um novo jeito e propõe uma sociedade alternativa, denunciando todos os políticos corruptos e todos os religiosos corruptos também. Corruptos e corruptores. João deixa claro que ele não é a peça principal disso. Ele é uma seta, ele é um profeta. E quando Jesus chega, ele aponta e diz: esse é que é o Cordeiro. Sigam-no. Veja, a presença de João é importantíssima. E calar João, prender João, é uma resposta muito dura. Isso é uma tentativa de matar um movimento ainda no nascedouro, como muita gente hoje em dia ainda quer fazer, como a ultradireita do nosso país e de outros países ainda quer fazer com todos os movimentos sociais que lutam por justiça. Querem calar partidos, sindicatos, movimentos sociais, pastorais, até padres que ajudam o povo, população em situação de rua. É um jeito de querer calar, matando, silenciando, prendendo, matando a reputação destas pessoas com fake news. Mas qual é a resposta que Jesus dá? Ele vai para as periferias, formar o seu movimento e criar um verdadeiro cinturão que combata esse tipo de coisa. Jesus enfrenta essa realidade. Acho que a mensagem deste domingo é esta. Os nossos grupos, movimentos, coletivos estão se espelhando em Jesus para o enfrentamento daqueles que querem silenciar, criminalizar todos os movimentos pastorais e coletivos que pregam a justiça. A gente se espelha no mesmo enfrentamento que Jesus fez para continuar resistindo. Nas primeiras semanas desse tempo do discipulado e da missão, essa é a nossa catequese. A gente enfrenta com a mística, com a perspectiva, com o olhar, com o coração de Jesus. A gente consegue fazer isso. Jesus soube que João estava preso e simplesmente não recuou. E não recuando, ele vai atrás de pescadores, de gente pobre, de trabalhadores. Jesus cria um grupo, Jesus vai atrás de formar, de iniciar um grupo a partir da classe trabalhadora. Gente, é nesse texto bíblico que está a grande motivação, porque nós, todos os domingos, fazemos esse nosso momento de reflexão. Reflexão bíblica a partir da classe trabalhadora. Porque este movimento é um movimento essencialmente de trabalhadores. Jesus convoca trabalhadores. A vida dele é toda transpassada pela classe trabalhadora. A sua encarnação se dá numa família operária. A sua manifestação se dá a pastores trabalhadores. A sua vida pública começa com a classe trabalhadora periférica. E o seu movimento segue com estes. Então, aqui está a síntese para a gente perceber por que é. Talvez alguém possa ter se perguntado um dia: poxa, que negócio estranho. Reflexão bíblica é apenas uma reflexão bíblica. Como é que faz reflexão bíblica a partir da classe trabalhadora? É isso que a gente está tentando fazer aqui. Porque esse evangelho é escrito e é vivido pela classe trabalhadora. Jesus vai até esse povo. E indo para esse povo, ele diz: completou-se o tempo.
O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. E penso que essas 3 frases precisam ser ditas nos nossos coletivos. O tempo se cumpriu, o tempo chegou, completou-se o tempo. Mesmo aqueles que queiram viver mais o lá do que o cá, e possam continuar dizendo: completou-se o tempo, é que o reino de Deus está vindo, a segunda volta de Jesus está próxima. Isso é uma realidade bíblica para nós de fé, claro. Mas vivendo aqui, com todas as intempéries desta vida, cumpriu-se o tempo. Com Jesus formando o seu movimento, o reino de Deus está próximo. O tempo de esperar acabou. Agora é o tempo de agir, de viver, de sonhar coletivamente, construindo. A gente precisa voltar para os nossos grupos e dizer isso. Gente, o tempo de esperança cumpriu-se. Agora é hora da gente construir. Construir o quê no nosso país, nos nossos grupos, nas nossas comunidades, no nosso bairro? Construir democracia, construir justiça, construir espaços de cidadania, construir bandeiras de luta em relação a direitos da classe trabalhadora, direitos humanos, construir espaços melhores para crianças e jovens, construir direitos para mulheres e homens trabalhadores, construir vida nova para jovens negros e negras, construir dignidade para gays, lésbicas e trans, construir espaços de convivência saudáveis para idosos. O tempo cumpriu-se. E o reino de Deus é o quê? É vida plena para todos e todas. Então, é o momento da gente cumprir esse tempo, lutando por todas essas pautas, com todas estas agendas. Então, é hora da gente dizer para as nossas comunidades que o tempo cumpriu-se. A gente já viu, a gente já experimenta a presença de Jesus na nossa história. Então, é hora desse tempo de esperar terminar. É hora das nossas comunidades agirem. Agora, junto a isso, dizer: o reino de Deus está próximo. Está próximo da gente. Porque quando todo mundo se liberta, o reino de Deus acontece. Nas nossas comunidades, onde a gente consegue ver sinais do reino, é porque o reino de Deus ali está, com mulheres se organizando, gays, lésbicas e trans com direitos vivas, inclusive participando de nossas comunidades celebrativas, porque tem direito, sim. Com crianças, jovens, adultos, junto com a gente, com juventude negra tendo praça para cantar hip hop, tendo arte para produzir, escola para produzir ciência, com igreja, com comunidade de fé para celebrar, respeitando a tradição afro, celebrando isso também. Então, cada vez que a gente faz um sinal desse, por mínimo que seja, o reino de Deus está próximo. Agora, isso tem um critério, e o critério está no final dessa proclamação que Jesus faz. Convertam-se e creiam na boa nova. Gente, converter, qualquer pessoa que dirige sabe o que é uma conversão. É verter, é mudar de posição. É preciso que a gente mude de posição para a gente aderir ao projeto de Jesus. Se essa sociedade é capitalista, consumista, a gente precisa mudar de posição. Se essa sociedade ela prega uma sociedade de consumo, é preciso, a exemplo do João, a gente pensar numa sociedade alternativa. Se a gente ainda acha que é o nosso espaço, que é o nosso quinhão que vem primeiro, a gente precisa mudar de posição. Se a gente vai vendo que há uma mídia, que há uma parcela da mídia que vive
para defender aquilo que o patrão defende, negando à classe trabalhadora todos os nossos direitos, a gente precisa mudar de posição. É preciso se converter. É preciso que a gente também mude em nós muita coisa que afasta da gente desse diálogo com o reino de Deus. Se a gente é descuidado com a Mãe Terra, se a gente não ajuda a reciclar o lixo, se a gente não cuida da nossa vida enquanto pessoa, humanidade, se a gente não respeita nosso companheiro, nossa esposa, os filhos, se a gente não vive uma construção familiar digna, se a gente, no nosso trabalho, a gente está cometendo assédio moral com alguém que é subalterno a gente, se a gente no nosso trabalho desrespeita mulheres, se a gente vive relações tóxicas, a gente precisa se converter para construir um reino de paz que é fruto da justiça. Então, há uma regra, há um parâmetro. É preciso se converter, não só individualmente, mas coletivamente. E se converte como também? Crendo na Boa Nova. Acreditem na Boa Nova. Quem é a Boa Nova? É Jesus. Ou seja, acreditem no projeto de Jesus. Comecem a aderir ao movimento dele. Aderir é coisa prática, física, é movimento, é ação. Não é dizer de casa que crê em Jesus. É aderir ao seu movimento, aonde esse movimento está. Aonde tem gente sofrida, é lugar do movimento de Jesus. Aderir ao seu movimento, ou seja, crer na sua Boa Nova, é chegar nestes espaços. Essa é a reflexão deste domingo. É aceitar esse chamamento que diz apenas segue-me. Ou seja, vem nas mesmas fileiras que eu estou. Eu estou abrindo fileiras, segue-me. Assim como chamou estes trabalhadores, que imediatamente deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. É o momento da gente ter outras redes. Nosso irmão Padre Zezinho canta: é preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. É bom a gente lembrar dessa música nesta semana. Há um barco esquecido na praia. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. O tempo já chegou. O reino de Deus está próximo. Qual é o critério? Convertam-se. Mudem de postura. Mudem de posição. Acreditem na Boa Nova. Adiram ao Evangelho. Adiram à proposta e ao movimento de Jesus. Essa é a proposta para a gente durante essa semana. A gente refletir, só para revisar. Primeiro, diante da prisão de João, Jesus vai para o enfrentamento. Jesus não foge. Jesus vai para a periferia formar o seu movimento. Trabalho de base, gente. Trabalho de base. Depois, é preciso proclamar a Boa Nova. Não se convoca corações e mentes para a justiça, para a paz, para a solidariedade, sem proclamar a Boa Nova. E o que é essa Boa Nova? É preciso dizer que o tempo se cumpriu. Não é hora mais de esperar, é hora de agir. É preciso dizer que o reino de Deus está próximo. E aonde tem gente sofrida em volta, o reino de Deus precisa ser criado ali, precisa nascer ali, precisa brotar ali. E há um critério para a gente seguir nesse movimento. Converter-se, mudar de posição. E crer na Boa Nova, acreditar em Jesus, acreditar no seu projeto, aderir ao seu movimento. Essa é a mensagem dessa semana para a gente. Nesse momento de catequese, de revisão da nossa identidade e da nossa missão. Eu concluo
essa nossa reflexão com uma oração, uma poesia orante de Cláudio Ribeiro Vieira, que é da Umbanda. Entrando em comunhão com todos os irmãos e irmãs que também celebram esta semana São Sebastião. Ele chama de encerramento da gira. Senhor, humildemente agradecemos por mais este momento em que recebemos uma fagulha de sua infinita luz. Agradecemos as entidades que aqui estiveram e pedimos que o Senhor mantenha sempre acesa a chama de nossa fé. E que as pessoas que aqui estiveram alcancem a graça de sua infinita misericórdia. Pedimos perdão pelas nossas imperfeições advindas da carne e que possamos cada vez mais evoluir espiritualmente, até o dia em que nos veremos face a face com o coração. Uma boa semana, gente, muita saúde, muita paz. Continuem divulgando essa nossa reflexão. Até a semana que vem. Ó Pai que habitas a imensidão, Tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. E venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.